Bateu o desespero, né, cidadão? Eu sei como é. Chegou final de ano, tu tentou botar um projetinho ali no meio do caminho, mas tu percebeu que alguma coisa deu errado. Nessas horas, um dos maiores erros que as pessoas cometem é justamente não conseguir corrigir a rota no meio do caminho. Errar no começo de um protocolo é uma coisa completamente normal, que é normal, para não dizer burrice, é sustentar esse erro por 1, 2, 3 meses esperando que alguma coisa mágica aconteça. Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como é que você faz para recalcular essa rota e como você sabe que é hora de recalcular a rota dentro do seu projeto. Mas antes de qualquer coisa eu vou precisar de duas coisas de vocês. A primeira delas é que vocês perdoem a minha voz, ossos do ofício. Eu fui para a Arena Corinthians recentemente no Corinthians e Cruzeiro e se você acompanha o mínimo de futebol, você deve saber o que aconteceu. Em segundo lugar, eu quero um feedback teu aqui nos comentários desse vídeo, falando para mim qual formato você prefere. Esse aqui, com um fundinho mais falso, com uma telinha ali, que daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês, que vai dar para ler muito melhor. Ou se vocês preferem um fundo mais verdadeiro, vamos colocar assim, com de fato o meu consultório aqui por trás de mim. Lá aí. Posto isso, cidadão, vamos conversar sobre os dois principais erros que acontecem dentro do processo, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa muscular. Eu vou tomar como base o emagrecimento, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar exatamente no mesmo ponto para hipertrofia. A primeira coisa que você faz quando você quer iniciar um processo de emagrecimento é calcular o que é o seu gasto energético total. Afinal de contas, é baseado nesse gasto que você vai conseguir trazer o que a gente chama de restrição calórica, ou seja, você vai consumir menos calorias do que é o seu gasto energético diário. Então vamos dizer que você foi calcular o seu JET, você teve ali um gasto de 2.800 quilocalorias por dia. Partindo dessas 2.800, é muito provável que você já tenha lido com muita razão que é importante você fazer uma restrição calórica não tão agressiva de início, especialmente se você é um indivíduo que tem um percentual de gordura não tão alto assim, por exemplo, um homem com 13, 15, 17% de gordura, você não é alguém com 30%, então você tem mais risco de perder a massa muscular em restrições muito agressivas. Então vamos colocar que de 2.800 você vai consumir 2.300 por dia. Uma continha básica, isso daqui vai fornecer para você 500 quilocalorias de restrição calórica ao dia. Dentro desse processo, a gente espera algumas coisas. A primeira situação é a perda de peso. Se você está em restrição calórica, nós esperamos que esse peso caia, inclusive na balança. Pode acontecer, especialmente se você é um indivíduo mais iniciante, que nós chamamos de recomposição corporal. Então vamos imaginar, se você tira 500 gramas de gordura corporal e acresce 500 gramas de massa livre de gordura corporal, vocês devem concordar comigo que essa conta fecha em zero e você não tem absolutamente mudança nenhuma na balança. Só que, se essa recomposição está de fato acontecendo, nós esperamos que minimamente mudanças estéticas estejam acontecendo também. Isso significa que se o seu peso na balança não baixou e ao mesmo tempo você não está vendo mudanças no seu físico, seja através de fotografias, seja através de parâmetros subjetivos, mas que nos servem, como por exemplo um cinto que você usa que estava meio apertado, a camiseta que estava mais apertadinha ali na barriga, etc. Se esses fatores não estão acontecendo, você não está em restrição calórica. Elias, mas eu calculou errado, cidadão. Existem fórmulas certas para a gente fazer esses cálculos e eu vou mostrá-las para você agora. Através desse site, que é a calculadora de taxa metabólica basal do TOR, que eu particularmente gosto bastante, a gente consegue ter acesso a 3 fórmulas, que são elas: o Harris Benedict, a fórmula de Mifflin e a fórmula de Tinsley. Como o TOR já sugere dentro da sua plataforma, Harris Benedict é uma fórmula recomendada de acordo com ele, tanto para um peso muito próximo do ideal, como também para um peso abaixo do ideal, e aqui eu tenho um contraponto, mas a gente já chega lá. Para um indivíduo muito acima do peso, é extremamente recomendado que você utilize a fórmula de Mifflin. E mesmo que você não esteja necessariamente muito acima do peso agora, se em algum momento da sua vida você já passou pelo quadro de obesidade, já teve grandes reduções de peso corporal na sua vida, é muito válido que você também utilize a fórmula de Mifflin. A fórmula de Tinsley, agora sim, é muito recomendada para atletas que tendem a ter o gasto energético total maior, seja você um indivíduo que pratica as várias modalidades, ou até mesmo um pitaco da minha parte, se você é um indivíduo que tem muita dificuldade de ganho de massa muscular, sempre sofreu para ganhar esse peso durante toda a sua vida, sempre se manteve muito condicionado, mas com baixo volume muscular, também pode ser bastante razoável que você use a fórmula de Tinsley, afinal de contas ela vai jogar o seu JET um pouquinho mais para cima. Esse, inclusive, é o meu contraponto. No caso do peso abaixo do ideal, eu, Elias, utilizaria a fórmula de Tinsley e não de Harris Benedict. Se você é um indivíduo de, por exemplo, 1,70 de altura e está pesando seus 55 quilos, é muito provável que você tenha um gasto energético total maior do que a média populacional e por conta disso, a fórmula de Tinsley pode ser mais bem-vinda para você. Vamos fazer um caso aleatório aqui só para a gente ter uma dimensão do que vai rolar. Então, o peso próximo do ideal Harris Benedict, vamos considerar a idade, vou fazer o meu aqui, vou colocar 28 anos,
sexo masculino, 1,75 de altura e um peso de 86 quilos. Meu fator atividade física fica entre pouco ativo e moderadamente ativo, mas eu vou colocar moderadamente porque eu faço cardio e treino todos os dias, ainda que meu trabalho seja absolutamente sedentário, eu fico sentado 12 horas por dia praticamente. Tá aqui, o meu jet é 2.900, tem até uma meta de proteína aqui, enfim. Esse daqui é só um aproximômetro, mas a gente tem coisa mais importante para conversar. A gente chegou muito próximo desse cálculo de 2.900, por exemplo, mas vamos continuar com o de 2.800 aqui. Relembrando, se você não teve perda de peso corporal, se você não sentiu mudança estética no seu corpo, aquele jet pode estar errado matematicamente. E que vocês precisam se lembrar, pessoal, que são sempre fórmulas de estimar calorias. Existem inclusive trabalhos que demonstram que essas fórmulas podem ou hipovalorizar aquilo que é o jet. E se porventura a gente não conseguiu nem perder peso e nem conseguiu mudança estética, estou sendo repetitivo, mas é para você entender. Você precisa recalcular esse caminho antes que esse processo demore 1, 2, 3 meses. Na minha clínica, por exemplo, eu sempre peço um feedback a cada 15 dias, que é o tempo que eu sugiro que você faça isso, para que você observe essas primeiras mudanças. Então vamos voltar para o nosso cálculo. Se porventura a gente sugeriu 2.800 quilocalorias gastas através da nossa fórmula matemática, consumimos 2.300 quilocalorias ao dia e o nosso peso não se modificou e o nosso físico continua a mesma coisa, significa que é muito provável que você esteja mais próximo de um estado de uma dieta normocalórica. Ou seja, você está comendo a mesma coisa do que você está gastando. Partindo desse pressuposto, você vai ter que descer essas calorias de 2.300 para algo perto, por exemplo, de 2.200, para você refazer um novo teste e conseguir observar como seu corpo responde em relação a isso. Elias, mas não seria melhor eu baixar de 2.300 para 1.800, por exemplo, fazendo novamente essas 500 calorias de restrição? Eu não descartaria essa possibilidade, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: nesse nosso caso hipotético, 2.200 quilocalorias já seria relativamente pouco. Não é como se você estivesse baixando de 4.000 calorias para 3.500. Então, se tu puxa essa dieta para 1.800, não vai ter muito para onde correr no médio e longo prazo de um cutting, por exemplo. E um terceiro ponto importante que eu esqueci de comentar são os seus finais de semana. Então, não adianta você ficar acumulando 500 quilocalorias de restrição na segunda, na terça, na quarta, etc, para chegar no sábado e no domingo e agregar, por exemplo, 2.000 ou 1.250 quilocalorias em cada um deles, totalizando 2.500 no sábado e no domingo. Se você juntou ao longo de 5 dias uma restrição de 2.500 quilocalorias com 500 quilocalorias de déficit, mas você agregou 2.500 nessa conta matemática no seu final de semana, já era, meu brother. Tu não conseguiu absolutamente nada de resultado. Então fica atento com isso também. Até uma possibilidade extra, se você percebeu que dentro desses 15 dias ou nos 2 finais de semana que passaram, tu escarregou muito na dieta, pode manter suas calorias e parar de fazer tanta cagada de final de semana. E ninguém tá dizendo pra tu não sair tomar um sorvete com a tua namorada, sair jantar com sua família, nada parecido com isso. Assim, pra você evitar um exagero ao ponto de você conseguir sobrepor tudo que você construiu ou destruiu durante a semana. No processo de hipertrofia, a conta é basicamente a mesma, pessoal. Então, se você calculou o jet de 2.900, por exemplo, colocou uma dieta com um superávit de 3.200, ou seja, tu tá comendo 300 quilocalorias a mais do que você gasta. Só que dentro desse consumo, tu começou com 86 quilos e depois de 2 semanas tu continua nos mesmos 86 quilos, existe a probabilidade de você estar gastando algo mais perto de 3.200 quilocalorias por dia. E aí o final de semana entra na mesma situação de observação da sua parte. Por quê? Se tu consome 3.200 todos os dias aqui da sua semana e vai acrescentando 300 quilocalorias por dia, ou seja, no total de 5 dias, 3, 6, 9, 12, 1.500, Deus do céu, quilocalorias por 5 dias. Se no final de semana, por exemplo, tu não tá tomando nem café da manhã nem lanche da tarde, tua dieta deve estar em algo perto de 2.000 quilocalorias por dia, por um exemplo. Se você não tá compensando isso no almoço, na janta, etc. E aí tu tá fazendo uma restrição calórica absurda, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Então observar esses pontos é muito importante pra gente conseguir compreender como esse resultado anda, se ele está da forma que nós gostaríamos que ele estivesse. E caso não, a gente precisa fazer essas mudanças no meio do caminho. Não espera tu retornar no nutricionista, não espera você esperar 2 meses ali para tu tirar a circunferência sua própria, etc. Não faz isso. Faz um check-upzinho a cada 15 dias no teu físico, tira fotos, avalia a circunferência, se for possível, avalia teu peso. Com isso tu vai conseguir metrificar essa tua evolução. E falando em métricas, se você não está tendo mudanças estéticas em relação ao seu físico, mas a perda de peso vem ocorrendo,
fazendo, e aí especialmente se tu tá no começo de um processo, de fato a mudança estética pode demorar um pouco mais para chegar, a gente tem umas médias de perda de peso que podem ser bacanas para você levar em consideração. Basicamente, uma perda de peso razoável para a grande maioria das pessoas seria de 0,5 até 1% de peso corporal por semana. Então, se você é um indivíduo que, por exemplo, pesa 70 quilos, pode ter aqui uma redução de 350 até 700 gramas por semana, que seria uma coisa bastante ok. Levando em consideração que você tem um percentual de gordura menor, precisa ter cuidado para essa velocidade de perda de peso, uma vez que se essa redução for muito rápida, está mais suscetível a perder mais músculo também. Então, essa redução poderia continuar na casa de 350 gramas por semana como limite máximo e algo mais perto de 175 gramas por semana como limite mínimo ali razoável. E claro, se você é um indivíduo com obesidade ou percentual de gordura maior, acima de 25, 30%, a gente pode levar em consideração que você pode perder até mais 700 gramas, a gente pode arredondar essa conta para algo perto de 700 gramas a 1 quilo por semana. E claro que essa redução vai ser mais rápida no período inicial, depois ela tende a cair de velocidade. E é importante reforçar, essas são apenas médias, tá, pessoal? Não é nada muito fixo, nem de acordo com a literatura científica, uma vez que existe sempre uma individualidade por trás desses números, mas eu diria que já é um bom ponto de partida para vocês. E aí tu não vai ficar perdido no meio do caminho. É perfeitamente possível que tu tenha uma grande melhora no teu físico no intervalo de 60, 90, 120 dias, mas tu não pode começar no dia 1 e buscar mudar alguma coisa no dia 60. Se algo deu errado nesse cálculo inicial, tu precisa modificar no dia 15, e aí tu vai ter alguns bons longos dias pela frente. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Reforço, se você gostou desse tipo de formato, desse tipo de desenho que a gente está aqui hoje, por gentileza me avise aqui nos comentários para que eu possa replicar isso ou não, eu traga de volta o formato anterior, que era justamente a nossa clínica aqui, normalmente, que está aqui atrás de mim. Para além disso, se inscreva no nosso canal, deixa o like e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação deste canal que vos chega. Tamo junto, até breve,